para vocês que exatamente que a sessão está sendo gravada. Um prazer estar com vocês. Me chamo Sérgio Vidal, eu sou consultor da Elsevier. Sou eu que vou estar com vocês hoje para a gente falar aí um pouquinho sobre Science Direct, mas mais a fundo no Science Direct, né? Tenho certeza que muitos de vocês, a maioria conhece o Science Direct, então hoje a gente está aqui para que vocês conheçam um pouco mais do Science Direct, para que vocês vejam que Science Direct não é somente uma base de dados de textos completos, o que na verdade é muito mais do que isso. É uma grande plataforma de pesquisa com métricas, com insights importantes para a pesquisa de vocês. Ok? Então, nós vamos estar juntos aí por mais essa hora e 15, mais ou menos, falando sobre isso, tá? A Aline Bastos, nossa analista de treinamentos, tá? Está presente com a gente aqui, a Aline está me apoiando nas perguntas e respostas, no chat, para que a gente possa atender vocês da forma mais dinâmica possível. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, eu peço que vocês mandem através da opção de perguntas e respostas da ferramenta, né? Que está aí na base da página, né? No pé da página, tem lá a opção perguntas e respostas ou questions and answers, não sei exatamente como aparece para vocês. Então, qualquer pergunta que vocês tenham, ingressem através dessa opção, é mais fácil para a gente acompanhar, é mais fácil para a gente responder, tá bom? Então, com isso a gente conversa. Vamos lá, então esse é o nosso objetivo de hoje, né? Falar do Science Direct, mas além do texto completo, né? Falar um pouco das métricas, falar um pouco de mais informações que vocês podem obter através do Science Direct, claro, no intuito sempre de colaborar com a pesquisa de vocês. Bom, de uma forma geral, o que é o Science Direct, né? Então, o Science Direct é essa grande plataforma de pesquisa e em números, eu vou mostrar rapidamente para vocês aí em alguns slides. Science Direct é gigante, ele é a maior plataforma de pesquisas nesse segmento de textos completos. Então, são mais de 2.500 revistas ativas, são mais de 39 mil livros, isso tudo junta aí 16 milhões de artigos, capítulos de livros, 16 milhões de registros. Essa plataforma, ela combina o conteúdo de algumas revistas desde o seu primeiro volume, da sua primeira edição. Então, a gente tem arquivos aí que vão até 1823. Né? Além do conteúdo que fica disponível através do modelo de assinatura, e no Brasil a gente está falando aí do portal de periódicos da CAPES, então a grande maioria das instituições acadêmicas, científicas do Brasil tem acesso através do portal de periódicos. Vocês têm acesso também a conteúdo de acesso aberto, conteúdo de acesso livre, são aqueles artigos que estão disponíveis indiferente de qualquer tipo de assinatura. Tá? Bom, essa base ela está crescendo anualmente, tá? Numa faixa aí de 5% ao ano nos últimos 10 anos. O nosso conteúdo é top de qualidade, ele é não somente através das nossas métricas, né, do site score, mas a gente utilizando o fator de impacto, por exemplo, que é uma métrica de impacto da Clarivate Analytics. O conteúdo do Science Direct está sempre top entre o conteúdo científico também de outras editoras. Bom, como eu falei para vocês desde o início, a gente combina nessa base não somente artigos, mas livros também, né? Então, são conteúdos que se complementam. Então, o conteúdo de artigos, aquele conteúdo especializado, ele tem um foco mais estreito, mas ele é muito mais profundo naquele tema. Combina-se na plataforma com o conteúdo dos livros, aquele conteúdo que já está solidificado, um conteúdo muito mais amplo, muito mais abrangente, né? O livro aí é grande ferramenta de aprendizagem, desde quando a gente se entende por gente, a gente sempre utilizou os livros, né, como ferramenta de aprendizagem. Então, esse conteúdo, ele está disponível de uma maneira combinada no Science Direct. E a gente fez de uma forma que esse conteúdo
a gente tem esse conteúdo combinado de uma maneira que vocês navegam entre os diferentes tipos de conteúdo, podendo acessá-los de uma maneira combinada. Então, isso eu vou mostrar para vocês de uma maneira bem clara no Science Direct. Muito bem. A título de conhecimento, né, então, hoje a gente percebe que a grande maioria dos usuários utilizam esse conteúdo de maneira conjunta, então, em uma mesma sessão, os pesquisadores passam do conteúdo de revistas para o conteúdo de livros, enfim, para outros conteúdos, tá? Combinando livros e artigos. Bom, essa é uma das principais funcionalidades do Science Direct hoje em dia, que é a página de tópicos de Science Direct ou os tópicos de Science Direct, né? Então, essa ferramenta especificamente, ela permite essa navegação entre conteúdo de artigo e conteúdo de livros. Permite que vocês saiam do artigo diretamente para determinadas palavras e o seu significado nos nossos livros. Hoje são mais de 330 mil palavras indexadas nas mais diversas áreas do conhecimento. Ok? Bem, então, de uma maneira geral, essa é a Science Direct. Isso é o que eu queria apresentar para você nos slides. Agora a gente vai para a parte mais legal, né? Agora a gente vai para a plataforma, agora a gente vai para a mão na massa, como a gente diz, né? Para vocês verem a utilização e tudo isso que eu falei na prática. Bom, deixa eu mudar aqui a tela que eu estou compartilhando com vocês e compartilhar o meu navegador. Bom, nós viemos diretamente para a página do portal de periódicos. Por que para o portal de periódicos? Como eu falei para vocês, no Brasil, a grande maioria das instituições tem acesso ao Science Direct através do portal de periódicos. E se vocês estão identificados através da sua instituição no portal de periódicos, vocês têm acesso a tudo que o portal de periódicos disponibiliza, todo o conteúdo assinado pelo portal de periódicos, tá? Algumas instituições têm acesso fora do portal, assinam coleções distintas das que estão no portal de periódicos. Nós temos participantes hoje aqui do Peru, então no Peru as instituições têm acesso através da universidade ou através do consórcio nacional peruano, que é o CONCITEC, tá? Então, são distintas formas de acesso. Estou focando aqui no portal de periódicos, hoje, né, já que a gente está dirigindo essa apresentação mais diretamente ao Brasil. Bom, para vocês acessarem através do portal de periódicos, vocês vão vir aqui acima, onde tem esse link aqui, ó, acesso café, vão clicar nesse acesso café e vão buscar pela sua universidade, pela sua instituição. Então, aqui, nesse menu suspenso, ó, a gente vai buscar pela minha instituição. Então, eu sou da UFRJ, da Rural, tá? Eu vejo hoje que aqui a Maria Cristina da Rural está com a gente. Então, se a gente colocar UFRJ, a gente tem a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, se eu sou da Rural, eu vou escolher Rural, eu vou enviar. No momento que eu faço isso, o portal me direciona para uma página na qual eu vou me logar, eu vou me identificar com as minhas credenciais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, da Rural. Então, eu vou entrar com o meu login e senha. Todos vocês têm, de acordo com a sua universidade, esse acesso. Se vocês agora, não lembro, não sei exatamente, entre em contato com a biblioteca da universidade, porque é a biblioteca da universidade que vai dar essa informação para vocês. Muito bem. Depois que eu faço isso e que eu clico no login, o que acontece comigo? Eu volto lá para aquela página inicial do portal de periódicos. Só que, quando eu voltar para cá, aqui, ó, aqui para mim diz acesso livre. Eu, Sérgio, não tenho acesso ao portal. Mas vocês, depois que fizerem a identificação, aqui vai estar escrito Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal, enfim, qual seja a universidade de vocês, tá? Bom, estou identificado,
eu venho aqui, ó, nesse quadrinho que está na parte central, dou um clique em base, para eu buscar base, e aqui eu escrevo o nome da base que eu estou buscando. Então, se é Science Direct, eu vou escrevendo e o portal já me dá as opções, eu clico e pronto. Aí sim, quando eu fizer isso, eu venho para essa página aqui, que é a página inicial de Science Direct. Ok? Então, temos aí o caminho para vocês chegarem até o mundo de conteúdo que é assinado pelo portal de periódicos. Perfeito. Agora eu estou no Science Direct, Sérgio. Bom, eu não vou entrar em detalhes com vocês hoje de como, de buscas, de nada disso, porque o nosso foco hoje é um pouquinho mais profundo, né? Mas, para eu mostrar isso para vocês, eu vou fazer uma busca. E para fazer essa busca, eu escolhi uma palavra muito comum nos dias de hoje, lamentavelmente, né? Que é o coronavírus. Então, eu quero recuperar informações sobre o coronavírus. Inserir somente a palavra coronavírus de uma maneira muito simples, para que vocês vejam que a busca no Science Direct ela pode ser feita de uma maneira muito simples. E dou clique na lupa, que é o meu indicador aí de busca, né? Esse ícone aí internacional de buscas. Imediatamente, eu vou para a página de resultados no Science Direct. Até aqui, todo mundo conhece, né? A gente já falou várias vezes sobre isso aí, sobre buscas no Science Direct. Bom, vocês têm os filtros, alertas de busca, uma série de coisas. Mas a gente quer falar um pouquinho de métricas, né? Não é para isso que a gente está junto hoje? Então, vamos falar de métricas. Bom, no centro dessa página, eu tenho os resultados dessa minha busca. Vejam que eu recuperei 32 mil resultados. Tem muita coisa, né? E a gente sabe que, embora vocês podem ver aqui pelos filtros, a grande maioria dos resultados está em 2020, tá? Eu posso até abrir aqui por mais anos, existe conteúdo anterior, porque o coronavírus é mais antigo, né? A gente hoje, a pandemia é Covid-19, então é uma variação, mas o coronavírus ele já vem do passado. Mas muito bem. Então, eu poderia ter filtrado, ok? Mas eu não filtrei, então eu vou olhar esse artigo, tá? Eu vou olhar o primeiro artigo aqui. Na verdade, é uma comunicação breve. Para aqueles que já participaram dos nossos seminários para autores, né, dos nossos seminários de introdução à publicação científica, uma comunicação breve é um artigo científico, mas ele é um artigo científico de tamanha relevância que, no momento de escolher o formato de publicação, o autor opta por esse formato de comunicação breve, que é um pouco menor do que o artigo, por assim dizer, tá? Mas ele é de um tema tão relevante que ele precisa estar disponível imediatamente. Então, as revistas, muitas vezes, optam por publicar no formato de comunicação breve, mas é informação científica, tá? Bom, para revisar esse artigo, então, eu clico no título dele, e aí a gente vai para aquela página do artigo, né? Aquela página que a gente chama, a gente chamava de artigo do futuro, a página do artigo, do texto completo, dos detalhes do artigo. Aqui, como vocês conhecem, eu já tenho a informação completa, né? Eu tenho aqui na esquerda todo o índice desse artigo, que é o que me permite navegar rapidamente por ele, né? Então, se eu quero ir, por exemplo, diretamente ver os métodos, eu clico aqui e vamos diretamente para os métodos. Se eu quero falar sobre a discussão, por exemplo, os resultados e as conclusões, eu vou direto para os resultados e conclusões. Essa navegação é muito dinâmica. E aqui abaixo eu tenho elencadas todas as figuras ou tabelas que façam parte desse artigo. Perfeito. No centro, a gente tem o texto completo. Então, eu começo com a identificação da revista, né, a data de publicação, todas aquelas informações detalhadas de volume, de páginas. Eu tenho o título do documento em si, né, do artigo, e eu tenho todas as informações de autores. Bom, aqui a gente já começa a falar um pouco dessa parte da além do texto completo de Science Direct, tá? Vejam que aqui, para cada autor, eu tenho um link. Esse link me leva ao perfil do autor. Sérgio, eu não sabia que Science Direct tinha perfil do autor. Vocês querem ver uma coisa? Olha só, vamos clicar no perfil desse autor aqui, ó, Quinton.
Vejam que na parte direita da tela me saem informações mais detalhadas do autor, mais documentos e um link para o perfil dele no Mendeley. Então, vocês também conhecem Mendeley, a gente fala muito de Mendeley, Mendeley é super usado no Brasil, nosso gestor de referências bibliográficas, né? Aquele que ajuda a gente na hora de construir as referências. Eu posso sair daqui do Science Direct e ir diretamente ao perfil desse autor no Mendeley. Então, quando eu clico aqui, vejam que a gente vai para o Mendeley e eu vou revisar todas as informações desse autor enquanto cientista. Né? Então, aqui eu tenho, veja, os documentos dele, listados pelas citações que ele recebeu, o número de pessoas que estão lendo esse documento. A gente vai falar dessa métrica aqui um pouquinho mais à frente, para vocês entenderem um pouco mais o que significa a quantidade de pessoas que está lendo um documento. Eu tenho todos os coautores que publicaram com esse autor, tá? E eu tenho, inclusive, um link para o perfil desse autor no Scopus. Então, se eu também tenho acesso ao Scopus e as universidades que fazem parte do portal de periódicos têm acesso, eu também posso ir direto para o Scopus, tá? Então, vejam que a gente saiu da página do texto completo de Science Direct, que muitos pensam que é somente chegar aqui e baixar esse artigo, tá? E a gente caminhou para um perfil de autor, para conhecer os autores com os quais ele publica em colaboração. Então, isso, para mim, como cientista, é muito importante no momento de buscar colaboração. No momento que eu precise ler, por exemplo, os autores mais relevantes de determinados temas, para que eu possa incluí-los na minha lista de referências. Tá? Então, aqui a gente já começa um pouquinho além do texto completo. Bem, continuamos com informações dos autores e do documento, tá? Aqui tem uma parte fechada, mas eu posso abrir, show more, e eu vejo as instituições às quais estes autores pertencem. Percebem que depois de cada autor tem uma letrinha? Aqui, ó, A, B, e aqui embaixo eu vejo, por exemplo, esse autor, James Seegers, ele pertence à Divisão de Ciências Reprodutivas, Departamento de Ginecologia da Universidade Johns Hopkins. Ou seja, top instituições no mundo, né? Eu tenho, e aí abaixo eu tenho o texto completo do artigo, tá? Que a gente não vai entrar agora. Então, só por aí a gente já vê que Science Direct vai bem além do texto completo. Vamos para a direita da tela para completar isso aí? Olha só, a primeira informação que eu tenho aqui são artigos recomendados. Tanto eu como a Aline já falamos várias vezes nos nossos treinamentos com vocês sobre o que são esses artigos recomendados, né? Que são o quê? São aqueles artigos que outros pesquisadores que também leram esse artigo leram, tá? Então, o que Science Direct está dizendo para vocês aqui? Olha, pesquisador, esse artigo que você está lendo aqui, que está sendo importante para a sua pesquisa, seus pares, seus colegas também leram esse artigo, também leram esses aqui. Então, a gente recomenda que vocês também leiam isso daqui. Percebem, gente, que tem uma mensagem por trás? Percebem que não é somente artigos recomendados estão relacionados, não é isso. Existe essa mensagem por trás. E o que mais que isso traz para vocês de insights, né? Um insight de inter ou multidisciplinaridade. Vejam que ao revisar esses artigos aqui, pode ser que vocês encontrem artigos que não necessariamente estejam nessa área da ciência. Tá? Estejam em uma outra área vizinha. Né? Vamos supor que esse aqui está na área de medicina, né? Fertilidade e esterilidade. Então, não sei exatamente, vou colocar a medicina como uma área geral, mas será que isso aí também não pode estar em farmacologia? Será que isso aí também não pode estar para imunologia? Tá? Então, revisando esses artigos aqui, vocês vão ter essa ideia de multidisciplinaridade do tema que vocês estão revisando, né? Aí a gente usa como tema a palavra-chave que a gente buscou, né? Um tema bem geral, mas totalmente utilizado nos dias de hoje. Então, aqui o que a gente faz? A gente mostra para vocês os 3 primeiros artigos,
tá? Mas vocês sempre podem visualizar outros artigos. Então, essa é a segunda coisa, a segunda mensagem por trás do texto completo, né? A multidisciplinaridade e a possibilidade de saber o que os seus colegas estão lendo, né? O que os seus pares, outros cientistas, estão lendo. Muito bem. Se a gente subir um pouquinho essa tela, a próxima métrica que a gente tem é número de citações. Vejam que esse artigo é um artigo relativamente novo, eu diria bem novo, né? Junho de 2020, mas ele já recebeu 14 citas. Ou 14 citas. Olha, eu falando... Gente, eu estou fazendo alguns... Eu faço também as apresentações em espanhol e misturo direto, tá? Então, qualquer coisa aí, vocês levantem a mão. Esse artigo aqui já recebeu 14 citações, apesar de ser um artigo relativamente novo, né? Junho de 2020, já tem 14 citações, ótimo. Isso me dá a primeira mensagem, opa, é um artigo de impacto na comunidade científica. Né? Porque um artigo que aí junho, julho, agosto, setembro, em 3 meses já está com 14 citações, ele tem um impacto enorme. Perfeito. Eu aqui, imediatamente abaixo, eu tenho a relação desses 14 artigos, e vejam que aqui eu tenho a opção de ver o PDF imediatamente, porque são artigos que também estão no Science Direct, tá? Se eu quiser um pouquinho mais de detalhes, eu abro essa setinha aqui e eu vejo um pouquinho mais de detalhes, né, de autor, da revista que publicou e tudo direitinho. E aqui, olha, aonde eu digo... onde o Science Direct diz, veja mais artigos, olha o que acontece comigo quando eu clico aqui, ó. Porque aqui são 14, né? A gente só está vendo 3. Se eu clico aqui em ver mais artigos, para onde que eu vou? Vocês adivinham? Já está aparecendo lá, né? Eu vou para o Scopus, tá? Então, aí tá, primeiro, a conectividade das bases da Elsevier, né? Então, vocês sabem, como eu falei para vocês, né? Tudo conectado. Sai do Science Direct, vou até o Scopus, o que para vocês que são usuários do portal de periódicos é uma vantagem enorme, porque vocês têm essa facilidade do acesso, né? E aí, quando eu chego no Scopus, eu já tenho separadinhos para mim aqueles 14 documentos que citaram, tá? Bom, são 14 documentos, relativamente um número que eu posso rapidamente olhar aqui na página de resultados para eles, mas eu posso, além disso, e que o que eu acho mais legal é rapidamente analisar esses documentos. Então, vejam, Science Direct já separou os 14 para mim, eu só tenho que clicar aqui, ó, em analisar resultados de busca. E aí, eu vou ter uma visão imediata e rápida de vários aspectos desses 14 artigos. Bom, o primeiro é o tempo, e aqui não tem muita diferença, claro, a gente viu que são todos artigos de 2020, né? Mas se eu olho mais abaixo, eu vejo, por exemplo, a universidade de onde esses 14 artigos vieram, né? As universidades, mas a que mais tem. Eu vejo os autores que escreveram, que estão envolvidos aí nesses 14 artigos. Eu vejo... Desculpem. Eu vejo, e eu estou falando artigos aqui, mas não necessariamente é um artigo, né? E eu poderia ver, nesse caso, por tipo de documento, né? Então, ó, vejam, desses 14, 42 são artigos, mas tem 42% são artigos, que são 6 documentos, 6 revisão, e também foi citado em 2 editoriais. Ou seja, eu saí do Science Direct, vim para os Scopus, e aqui eu tenho um mundo de informações disponíveis para mim, tá? Mas o nosso foco não é os Scopus, é o Science Direct. Então, vamos voltar lá. Bom, se vocês entram no Science Direct e olham rapidamente para isso aqui, número de artigos citados, eu já mostrei para vocês tudo que vocês podem tirar disso aí, né? Mas o que está por trás disso aí? Qual que é a mensagem que vem quando eu vejo que esse artigo foi citado 14 vezes? Além da mensagem, claro, que é um artigo com impacto na comunidade científica, já que ele tem somente 3 meses de vida e já tem 14 citações. Isso aqui, gente, está dizendo para mim assim, olha, pesquisador, você que está lendo esse artigo aqui, saiba que esse tema que estão tratando aqui, tá, que é a questão do coronavírus relacionado à reprodução, está sendo desenvolvido. Essa pesquisa está caminhando.
porque outros 14 autores, até agora, em 3 meses, já falaram sobre isso. Então, vejam, mais uma vez, a mensagem por trás de uma simples informação que está aqui. Citações, 14 citações. Né? As citações, gente, além de indicarem o impacto do artigo, né, da forma mais tradicional possível, não existe métrica mais tradicional do que citação, né? Então, desde que se começou a escrever artigo científico, se mede o impacto do artigo pelas citações que recebe. E é justo, né? É justíssimo, porque se ele foi citado é porque outros estão lendo, outros estão utilizando aquele trabalho como referência. Então, é a forma mais tradicional de se medir. A gente vai ver daqui a pouquinho que tem umas formas mais modernas. Mas, além, por trás, ele diz isso para a gente também. Olha, essa pesquisa está se desenvolvendo. Esse tema é um tema que está quente. Esse tema é um tema que está caminhando. Esse tema é um tema que vale a pena você explorar. Tá? Então, essa é a terceira mensagem que eu dou para vocês do Science Direct, além do texto completo. Tá? Mais uma vez, para aqueles que chegaram aí agora, nos últimos 5, 10 minutos, né? A gente está falando sobre Science Directing, focando nas não funcionalidades, mas nas mensagens que estão por trás do conteúdo do texto completo, né? Nos insights que a gente pode tirar de simples informações que estão na tela do artigo, né? Então, antes, quando vocês olhavam para isso aqui, vocês viam só, legal, está me recomendando artigos, ok. Hoje vocês sabem que isso aqui pode dar para vocês uma ideia enorme de multi e interdisciplinaridade do tema, né? Quando vocês olham para cá, para o número de citações agora, vocês podem ver que esse tema está se desenvolvendo. Então, está quente. Então, vale a pena eu acompanhar também, vale a pena eu ler e ter esse artigo. Ok? Bem, falamos, então, dessas duas primeiras informações, né? Dos artigos recomendados e dos artigos citados. Lembrando, gente, que qualquer dúvida, Q&A, né? O questions and answers aí na tela de vocês, e a gente vai respondendo logo que possível, ainda durante a apresentação, tá? Algumas coisas eu vou deixar para o final, respondo ao vivo, outras a Aline, que está junto comigo aqui, vai me ajudar a responder. Muito bem. Agora a gente vai para uma outra parte de métricas, ó. Article Metrics também. Mas, Sérgio, você já não falou das citações? Citações não é um tipo de métrica? Sim, as citações elas servem como base para as métricas mais tradicionais, né? Mas, hoje em dia, principalmente com a velocidade da tecnologia, com a velocidade que as redes sociais dão para a informação, a gente também captura métricas, entre aspas, alternativas, né? Alternativas por quê, Sérgio? Elas são alternativa às métricas tradicionais, né? Que são os indicadores de impacto, o site score, o fator de impacto. Por que foram criadas essas métricas? Não era suficiente, ou seja, as citações não indicam suficientemente o impacto de um documento científico? Claro que indicam, mas, como eu falei para vocês, a velocidade com a qual a informação se move nos dias de hoje, trouxe a necessidade dessas métricas mais rápidas. Vejam, quando um artigo é publicado, é claro que existem as exceções, e esse aí é uma exceção que a gente está vendo, né? Um artigo de 3 meses com 14 citações, claro que está muito ligado ao tema, né? Está falando sobre coronavírus no meio de uma pandemia, então isso é claro que contribui com essa velocidade das citações, mas de uma maneira geral, um artigo pode demorar 1 ano, 2 anos ou até 3 anos para receber a primeira citação. Tá? Quando a gente faz essa análise mais a fundo no perfil do autor dos Scopus, e desde já eu dou um spoiler para vocês que a gente está preparando uma apresentação especificamente sobre análise de perfis de autores nos Scopus, mas quando a gente faz essa análise lá, a gente vê que muitas vezes o autor publica um artigo no ano X e a primeira citação vem no ano X mais 3, X mais 2. Tá? Isso é comum, né? Até que o artigo cumpra ou percorra aquele caminho, né, de publicação, de estar disponibilizado, de que outros autores leiam, de que aqueles autores que o leram
publiquem e que outros leiam. Ou seja, esse é um caminho que não é tão rápido assim. Então, é perfeitamente aceitável 1, 2, até 3 anos para a primeira citação. Só que o que acontecia, né? Nesse momento de informação rápida, isso para a gente é uma eternidade, né? Gente, olha só, hoje quando a gente manda um WhatsApp para alguém, a pessoa demora 1 minuto para responder, a gente já fica desesperado, sim ou não? Né? A nossa noção de velocidade de resposta mudou muito nesses últimos anos. Então, vocês imaginem um autor publicar um artigo e ficar 1 ano, 2 anos, sem saber o que está acontecendo com aquele artigo dele, se alguém está lendo, se alguém está falando sobre o artigo, se aquele artigo está tendo alguma repercussão, né? Isso não podia ficar assim. Então, por isso foram criadas essas métricas. O que são essas métricas? Vamos lá agora. Bom, aqui a gente tem uma visão geral, né? Então, citações, claro que a gente captura as citações, sempre vai continuar capturando, né? Quantidade de leitores, quantidade de menções na mídia. Quando eu falo mídia aqui, eu estou falando blogs de ciência, eu estou falando de jornais, eu estou falando de revistas, eu estou falando de televisão, estou falando da mídia de uma maneira geral. E a gente tem também aqui capturas de uso desse artigo em redes sociais, né? Não necessariamente o uso, mas de menções a esse artigo em redes sociais, né? Que é uma das formas mais rápidas hoje em dia de disseminação da informação. Bom, tem isso aqui geral? Tenho. Sérgio, não estou entendendo muito bem. Dá para você mostrar um pouco mais em detalhes? Claro que dá. Ó. Tá vendo aqui esse link? View Details, né? Vamos ver um pouco de detalhes sobre isso aí. Eu cliquei ali, eu venho para uma página específica dessas métricas, que a gente chama de Plumex, tá? Muitos de vocês já conhecem a Plumex, é uma empresa que foi adquirida pela Elsevier tem algum tempo, 3, 4 anos, se não me falha a memória, para que nós pudéssemos agregar essas informações às nossas plataformas. Então, essas são as métricas do Plumex. O que eu tenho aqui? Bom, aqui em cima, então, tem informações do documento, aquelas métricas que a gente viu lá na página do artigo, eu tenho aqui também, tá? Nesse canto superior direito, ok? Aqui elas estão selecionadas desde do início, mas eu poderia limitar para artigos mais antigos, né? Eu poderia limitar 1 ano a 3 anos. Perfeito. E vamos lá, na parte central, a gente tem o que interessa. Primeira coisa, citações. Então, citações são aquelas 14, a gente já viu. Vejam que elas também aqui, ó, aqui está me dizendo de onde elas vêm, ela vem dos Scopus. Daqui, eu posso fazer aquele mesmo caminho que a gente fez anteriormente, ir até os Scopus, ver mais a fundo essas citações, analisar essas citações, saber quais são os autores envolvidos, saber quais são as universidades envolvidas. Então, isso tudo eu posso fazer aqui. Beleza, Sérgio, isso aí eu já sabia. Informações de Crossref. Então, o Crossref é uma das ferramentas mais potentes hoje em dia de questões de checagem de plágio. Né? Então, esse artigo, como a maioria dos artigos da Elsevier, ele passa pelo Crossref. Eu tenho capturas, tá? E aqui eu vou destacar para vocês essa palavrinha, readers. Quando a gente olha para isso aqui, o que a gente pensa assim imediatamente? Tá, legal, 79 pessoas estão lendo esse artigo. Bom, aí vem 2 perguntas. Primeiro, quem são essas 79 pessoas, né? Não necessariamente quem são, ou seja, identidade CPF de cada um, mas de que áreas, de onde vêm, são estudantes, são professores, são pesquisadores, né? Quem são essas pessoas? Então, essa é a primeira dúvida que vem para mim. E a outra é o seguinte, Sérgio, que me interessa saber quantas pessoas estão lendo? Ou seja, o que isso traz para mim? O que isso agrega para as informações relevantes, no meu caso, desse artigo que eu estou lendo? Então, vamos lá, vamos responder a primeira pergunta primeiro.
Da onde vem essa informação? Vem do nesse caso, esse artigo aqui vem do Mendeley, tá? Mas a gente captura também, por exemplo, algumas instituições fazem uso das ferramentas de busca da EBSCO, né, dos metabuscadores da EBSCO, ou de gestores de referência. Então, a gente também captura informações desses gestores. Por acaso, aqui, todos os 79 são do Mendeley. Se eu clico aqui, ó, olha para onde eu vou. Eu vou para esse documento no Mendeley, tá? E vejam que aqui ele já está bem mais atualizado, então não são só aqueles 79, já estamos em 333, né? Porque essas métricas, elas têm uma atualização, não é imediata, né? Então tem um tempinho de atualização, por isso que é sempre bom sair lá do Science Direct e vir até aqui. E aqui eu tenho informações desse documento no Mendeley, as citações que a gente já viu, os leitores, e olha o que eu tenho aqui, ó, na parte direita, aí, se eu for descendo a tela. Eu tenho um raio-x das pessoas que estão lendo. Então, vejam que eu vejo que 51% são estudantes doutores, né, ou pós-graduados, ou mestres, 20% se identificam como pesquisadores, professores, né, outros que estão aí já no seu caminho de pós-doc. Com relação à área temática, né, disciplina, medicina e odontologia, enfermagem, agricultura e ciências biológicas, até engenharia, olha aí, engenharia presente em todas as áreas, né? Incrível isso. Isso é uma coisa que eu destaco sempre nos meus treinamentos também, nas minhas palestras. Qualquer palavra que a gente busca vai estar envolvida na área de engenharia, né? Fantástico isso. Então, aqui essa informação também está além do texto completo, né? Então, o pesquisador, né, dependendo do tipo de público que ele está buscando para o artigo dele, né, ele sabe que ele usando aquele artigo como referência, ele vai atingir uma grande quantidade de doutores, já pós-graduados, de mestres, né? Se o artigo dele está voltado para um público mais de pesquisadores iniciantes, então ele revisando isso aqui também, ele vai aí determinar, será que esse aqui é adequado para a minha lista de referências ou não é adequado? Então, essa informação aqui, aposto que vocês não conheciam, tá? E também está além do texto completo. Além, é claro, que eu tenho, como eu tenho no Science Direct também, as referências utilizadas para esse artigo, tá? Agora, isso aqui é a nossa segunda pergunta, né? O que isso aqui indica para a gente? Que 333, e se eu boto aqui, ele me dá informação, olha, são usuários de Mendeley que têm esse artigo na biblioteca dele. Né? Então, se vocês são usuários do Mendeley, vocês sabem que a gente pode colocar inserir os documentos na nossa biblioteca, né, para que a gente possa utilizá-los como referência. O que isso aqui diz para mim? Vamos lá. Um sorvete para quem disser para mim aí o que isso aqui quer dizer. Gente, olha só. Esse artigo é quente, né? Viu que a gente já reparou lá, a gente viu que ele tem 3 meses, a gente viu que ele já tem 14 citações, mas quando eu vejo, e não por acaso essas informações estão aqui lado a lado, quando eu vejo que ele tem 14 citações, mas que 333 outros pesquisadores estão lendo esse artigo, isso diz para mim o seguinte, esse artigo vai receber muito mais citações logo, logo. Claro, porque se estão lendo, esses que estão lendo vão citá-lo, tá? 100%, Sérgio? Eu não diria 100%, mas eu diria 95%. A maioria que está lendo vai citar. Não por acaso um pesquisador lê um artigo e guarda a referência. No momento que ele guarda a referência na biblioteca dele do Mendeley, é porque ele tem intenção de utilizar aquela referência nos trabalhos dele. Tá? Então, vamos lá. Quarta informação, quarta não, quinta, né? Porque a quarta foi aqui das áreas dos leitores do Mendeley. Quinta, informação por trás do texto completo. Eu posso ter uma visão prévia, tá? Ou eu posso, de uma maneira prévia, dizer esse artigo ainda vai receber muito mais citações.
tá? E é isso que essa informação de número de leitores quer dizer para vocês. Vejam que lá na página, a gente, aqui só está atualizado até 79, e a gente já tinha, já poderia ter essa ideia, né? Porque 14 citações, 79, ok, o número maior. Mas quando a gente vai na página do Mendeley e vê 333, aí a gente realmente tem certeza que esse artigo vai receber mais citações, tá? Então, essa foi aí a quinta informação por trás do texto completo no Science Direct. Não é isso só não, tá? Se a gente seguir aqui, ó, a gente tem o que eu falei para vocês, menções na mídia, né? Menções como a gente diz no Brasil, na imprensa. Então, se eu quiser saber exatamente, aqui a gente já tem um resumo, né? Então, como aqui no caso é um só, ela já está aqui, ó. Então, essa menção na ciência foi nesse blog aqui. É um blog de ciência que chama The Conversation, e, claro, todas as informações elas são fundamentadas, né? A gente diz para você de onde vem, de forma que se eu clico aqui, eu vou direto para a página desse blog, theconversation.com USA, né? Um pouquinho mais que um blog, um site de publicações, né? Que fala sobre ciência. Então, aqui nesse blog, esse artigo foi mencionado. Outra informação boa, a informação está circulando, né? O artigo está circulando. E no finalzinho, né? Por último, mas não menos importante, de maneira alguma, estão as informações de rede social. Bom, com relação a informações de Facebook, a gente somente informa o resultado. O Facebook é uma rede mais fechada, né? Então, a gente não entra no perfil das pessoas. O Twitter, como é uma mídia social aberta, né, para todos, a gente consegue dizer exatamente quais são os tweets que falaram sobre esse artigo. Então, vejam aí que esse artigo ele foi mencionado em 10 tweets, ok? 5 vezes tweetado e 5 vezes retweetado, né, como a gente comumente fala. Então, vejam, eu tenho aqui não sei, médico, né, pela foto, pesquisador, cientista, que está falando que esse artigo é um must read. Ou seja, olha... Ai, acabei clicando lá para ir para o Twitter, mas não é isso que a gente quer, não. Esse artigo é um must read, ou seja, é muito importante dentro dessa área. Ok? Outros falando também, tá? Aqui eu tenho 5, mas se eu quiser visualizar todos, eu posso visualizar também naquele link para visualizar todos, ok? Então, vejam que nessa página de... deixa eu ir para o home dela, peraí. Eu tenho de uma maneira resumida, tá? Todas as informações, detalhes bibliográficos, né? Sobre a informação, e eu posso ir, por exemplo, se eu quiser ver todos os tweets, como eu falei para você, eu clico aqui e vou para todos os tweets. Ok? Então, voltando lá para a nossa página do artigo, depois desse tour aí que a gente fez, a gente vê mais uma vez que essa informação na página do texto do Science Direct é muito mais que o texto completo. É muito mais que somente o texto completo, que é muita coisa, né? Mas a gente tem muito mais coisas envolvidas, ok? E essas informações, elas estão disponíveis para todos os nossos documentos. Então, desde que o documento tenha sido citado, tenha sido mencionado, a gente tem essas informações. Ó, deixa eu falar agora de uma outra seção do Science Direct, onde a gente também pode recuperar muitos insights de métricas, ok? Antes de ir para essa parte, que é a parte da revista, tá? Eu queria ouvir um pouquinho de vocês aí, algum comentário, Tá claro para vocês o que eu estou falando? Faz sentido o que eu estou falando? Vocês têm alguma dúvida em relação ao que eu estou falando? Então, vamos aí, gente, utilizando perguntas e respostas, vamos dando esse feedback para a gente. Feedback é importante para que as nossas apresentações sejam cada vez mais atendam às necessidades de vocês, tá? Esse é o nosso objetivo. Bom, enquanto vocês vão aí colocando as informações,
Alguns já estão comentando, obrigado, Gabriela. Eu vou para a página da revista, né? Sérgio, o Science Direct tem página de revista? Achei que era só artigo. Não, Science Direct tem a página de cada uma daquelas 2.500 revistas, tá? Cada uma delas tem a sua página no Science Direct. Como é que eu chego lá? Bom, eu posso buscar diretamente pelo título da revista, tá? Mas não é isso que a gente vai falar agora. A gente vai falar de como chegar na revista desse artigo aqui que a gente está vendo. É só eu clicar no título dela, no título da publicação, né? No título da revista. Então, clico aqui, ó, Fertility and Sterility, e vamos para a página dessa revista no Science Direct. Vamos lá, gente. Quem de vocês já participou do nosso seminário de introdução à publicação científica? Eu falo muito nesse seminário de duas coisas: dos aims and scope da revista, que é aquele documento que diz tudo sobre a revista, ou seja, a área que ela publica, o público ao qual ela está direcionada, tudo isso, e também do guia para autores, né? Aquele guia que vai dar todas as diretrizes para quem quer publicar nessa revista. Bom, a primeira informação que eu dou para vocês agora, na página da revista, é essa. Nessa página, eu tenho rapidamente acesso ao documento de Aims and Scope, tá? Que são aí os objetivos e o escopo da revista, né? Quem ela quer atingir, qual a área na qual ela se propõe a publicar, né? Os assuntos e tudo isso. E eu tenho também aqui na direita, ó, o guia para autores. Esse guia, para vocês terem uma ideia, ele é tão detalhado, eu cliquei aqui, que ele traz tudo, uma introdução, antes de você começar a escrever o seu artigo. Se você quer escrever para essa revista, tá? Cada revista tem o seu guia. Antes de você começar a escrever para esse artigo, a preparação que você precisa para escrever para essa revista, tá? Tudo, detalhes sobre cada coisa. Tá? Então, por exemplo, como que essa revista trata tabelas, como que essa revista trata referências, como que essa revista trata vídeos. Gente, olha só, é inaceitável, ou seja, seria uma perda de tempo para vocês enviar um artigo para uma revista, para essa ou para qualquer outra, sem ter o guia para autores no sangue. Eu digo isso na minha apresentação de introdução para publicação científica. A Aline está lembrando a gente aí no chat, ó, que dia 30 agora a gente vai ter uma apresentação dessa, introdução à publicação científica, imperdível para quem quer publicar, até para quem já está publicando, quer saber um pouco mais. A gente divide com vocês aí informações que vêm direto dos nossos editores, dos nossos revisores, tá? O link está aí no chat para vocês se inscreverem. Então, eu tenho aqui também, na página, dentro do Science Direct, todas essas informações sobre revistas, né? Então, para aqueles que não sabiam que Science Direct tem informação de revistas, tem também. Tá, vamos descer um pouquinho agora, que ainda tem métrica para falar, tá, gente? Olha, aqui eu tenho, imediatamente abaixo dessas informações, eu tenho informações sobre as publicações dessa revista. Então, eu tenho os articles in press, tá? Articles in press são aqueles que já foram aprovados, já foram revisados, eles só ainda não têm exatamente o seu número de página, não tem ainda o volume, nada disso. Por quê? Vocês sabem que os volumes, as edições, elas fecham com antecedência, né? Então, não dá para aprovar um artigo hoje e publicar esse artigo imediatamente no próximo número dessa revista. Mas também não faria sentido esse artigo ficar escondido, até porque artigo científico é informação nova, né? É o mais novo que existe na informação científica. Então, o artigo científico ele tem que estar disponível imediatamente após aprovação. E então, esses são os articles in press, tá? Bom, a gente tem também aqui os últimos publicados por essa revista, ou seja, aqueles que já saíram nas últimas edições, né, nos últimos volumes dessa revista. A gente tem os mais citados, os mais populares e os mais recentes visualizados por nós, ok? Os últimos que nós visualizamos nessa revista, tá? E aqui cabem algumas observações. Bom, primeiro, vamos lá naquelas informaçõezinhas além do texto completo, aqueles insights
disse que ia compartilhar com vocês hoje? Olha só, o que essas duas coisas aqui dizem para a gente? O que os mais citados e os mais populares dizem para a gente? Vejam que aqui eu estou no universo dessa revista, tá? Eu estou no universo da revista Fertility and Sterility. O que isso aqui diz para mim? Claro que isso aqui vai ser relevante se essa revista é uma revista relevante na minha área, né? Eu sou totalmente focado nessa área de reprodução humana, de fertilidade, não sei o quê. Então, essa revista é, para mim, como disse o nosso colega lá no Twitter, um must read. Eu tenho que ler, eu tenho que conhecer essa revista. Então, desde esse momento que eu estou dentro da revista, os mais citados e os mais populares, eles me dizem o seguinte, bom, os mais citados são aqueles top atuais da revista, né? Os mais quentes ou os mais, não vou dizer importantes, que eu acho que todos são importantes, mas os que no momento são os que mais estão causando impacto nessa revista, tá? Então, eu tenho aqui essa informação. E os mais populares, tá, também trazem um insight para a gente. Eles dizem para mim quais são aqueles que vão, no futuro, tá, que pode ser próximo, estar nesse topo que nós falamos dos mais citados. Porque, mais uma vez, vem aí aquela regra que a gente falou, né, sobre os lidos, ou seja, os mais populares provavelmente vão chegar na lista dos mais citados. E os mais populares também, eles trazem para a gente imediatamente um insight de tendência de publicação. Por quê? Os temas que mais estão sendo lidos, tá, são os temas que vão mais ser publicados. Lembrem-se sempre que o trabalho de publicação científica é um trabalho construído com base em outros trabalhos, né? Então, um artigo, ele traz a sua lista de referências, ele traz as suas citações, ou seja, o pesquisador, ele desenvolve o trabalho dele, a pesquisa dele, a novidade dele, né? A gente sabe que o artigo científico tem que trazer a novidade, mas ele desenvolve isso baseado em trabalhos de outros autores. Então, se nessa revista, esses artigos aqui, se eu clicar aqui, são os mais populares, ok? Os temas que eles tratam, com certeza, serão os temas mais publicados no futuro próximo. Ok? Claro que isso é uma ideia geral e vocês teriam que pegar isso aqui, dar uma revisada, dar uma lida, né? Não é olhando para um artigo que vocês vão ver isso, mas essa é a informação. E é uma informação que, apesar de já estar aqui há muito tempo, muita gente não conhecia. Muita gente ou conhecia, mas não tinha essa sacada um pouquinho além da informação do texto completo. Tá? Então, vejam que no Science Direct eu posso, em conjunto com o texto completo, claro que é o valor supremo de um artigo, eu posso também ter informações importantíssimas para o meu processo decisório de publicação. Porque eu posso saber se é um artigo que está bombando, né, como a gente diz, um artigo que vai receber muitas citações, que já recebeu muitas citações. Eu posso saber se esse artigo tem um componente aí multidisciplinar. Eu posso saber se esse artigo, vamos supor, talvez tenha ainda poucas citações, mas ele está sendo muito lido, ele está sendo muito mencionado nas redes sociais. Então, é um artigo, é um tema que está progredindo. Eu posso ver se esse tema teve se essa pesquisa seguiu à frente, né? Se essa pesquisa está se desenvolvendo, porque de acordo com essas informações de citações de leitores e tudo, eu posso dizer isso, que a pesquisa está se movimentando, e tudo isso todas essas informações vão me influenciar no momento de eu criar a minha lista de referências, a minha revisão bibliográfica para a publicação do meu artigo. Ok? Então, a gente falou das métricas na página do Science Direct, na página do Science Direct, eu digo na página do artigo, tá?
E a gente falou das métricas também aqui na página da revista, ok? Como eu disse para vocês, isso aqui está disponível em todas as nossas publicações, em todos os nossos artigos. Então, se eu voltar rapidamente e fizer uma outra busca, a gente vai recuperar também artigos com essas informações, tá? O que eu quero mostrar para vocês, além disso tudo, é que Science Direct permite para vocês compartilhar isso imediatamente nas suas redes sociais, na sua comunidade, né? Vejam, gente, esse artigo trata da questão do coronavírus, né, do Covid-19, na área da reprodução humana. Esse tema é relevante para a comunidade? Claro que é. Talvez esteja, né, mais restrito à científica, né, à comunidade científica, não à comunidade de uma forma mais ampla. Mas há temas que estão diretamente comunicados e ligados à comunidade de uma maneira ampla, né? Por exemplo, vira e mexe a gente vê na imprensa, né, nos jornais das emissoras de televisão, a gente vê menções a artigos científicos, né? Então, determinado tema. Hoje em dia, então, né, a gente vê, por exemplo, questões sobre a vacina publicadas na revista The Lancet, né? Se a gente pensar bem e falar assim, pô, a maioria das pessoas que estão vendo esse jornal não vão saber o que é The Lancet. Por que esse jornal fala nisso? Porque, embora muita gente realmente não conheça The Lancet, né, é informação científica de impacto na sociedade de uma forma geral. Então, a gente pode compartilhar essa informação também diretamente aqui através do Science Direct, sem ter que ficar copiando e colando, fazendo nada disso. Olha só, deixa eu fazer uma outra busca rapidamente para vocês, porque eu fiz um exercício aqui ainda agora. Ó, eu busquei por coronavírus. Esse aqui, ó. Essa é a minha estratégia de buscas, tá? Deixa eu mostrar ela para vocês. Deixa eu fazer uma busca aqui. Eu vou rodar, mas eu vou mostrar ela para vocês aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui é a minha busca. Eu busquei por coronavírus ou Covid-19, então estou usando aqui os operadores booleanos, tá? Não é tema da nossa apresentação, mas só para vocês saberem que pode usar. E eu combinei com airborne transmission, que em inglês seria transmissão através do ar. Gente, quer tema mais relevante do que a transmissão da Covid-19 pelo ar, de impacto na sociedade? Sim ou não? Todo mundo hoje quer saber sobre isso, né? Mesmo o carinha lá que nunca ouviu falar em revista científica, mas ele quer saber se a Covid pode ser transmitida pelo ar, tá? Então, se eu busco qualquer resultado, vamos lá, deixa eu fazer um filtro aqui, ó, os artigos publicados em 2020 e vou... Aqui, ó, esse texto é interessante, tá? Sobre a questão de minimização da transmissão da Covid-19 pelo ar. Tá? Então, eu volto lá naquela página de resultados, eu tenho todas aquelas componentes que eu falei para vocês, dos autores, papapá, e aqui eu tenho também, ó, conteúdo de indicação multidisciplinar, citações, né? É um artigo também, vejam, esse é um artigo de setembro de 2020 e já tem 8 citações, para vocês verem a relevância do caso, né? A importância desse tema. Então, ele já tem várias informações de leitores, 813 twitters falando disso. Então, isso aqui comprova ainda mais para a gente a relevância desse artigo na comunidade de uma maneira geral, tá? Então, se eu vou lá e se eu vejo, ou aqui, né, see all tweets, eu vou ver todos esses 813 tweets, ok? Bom, esse tema é tão importante, esse tema é tão relevante para a sociedade, não somente para a sociedade e comunidade acadêmica, né, mas comunidade de uma forma bem ampla e sociedade de uma forma bem ampla, está demorando a carregar por causa da quantidade, é claro, que eu também vou compartilhar, tá? Eu posso compartilhar no meu LinkedIn, tá? Eu posso compartilhar no meu Twitter, no meu Facebook, eu posso enviar esse link para outro pesquisador e contribuir, tá, para a disseminação dessa informação. Sabendo que eu fazendo isso aqui, através do Science Direct, eu estou compartilhando informação sem
100% confiável. Informação revisada por pares, tá? E também, claro, eu posso fazer o download desse PDF, tá? É só eu clicar aqui, eu posso exportar essa informação para o meu Mendeley, para eu guardar essas referências. Eu posso ter esse artigo e trabalhar em cima dele, tá? Bom, a última coisa que eu vou falar com vocês é que Science Direct permite que vocês tenham uma conta pessoal na base, tá? Quando eu falo conta pessoal, não tem nada a ver com acesso a conteúdo. O acesso a conteúdo, ele vem pelo portal de periódicos, né? Fora o conteúdo de acesso aberto, claro. Mas se vocês têm essa conta pessoal, para vocês poderem fazer isso que eu falei, compartilhar no Twitter, para que vocês possam enviar por e-mail, para que vocês possam ter uma lista de favoritos e tudo, vocês precisam ter uma conta pessoal, que é muito simples. Vocês vão clicar aqui, ó, em Register, né, ou registrar, ou registro, né? Quando eu clico, quando vocês clicarem, a base vai pedir para vocês o e-mail de vocês, tá? Porque ela vai checar se vocês já têm alguma conta em qualquer ferramenta Elsevier. Então, se vocês têm conta nos Scopus, já tem uma conta no próprio Science Direct, eu já tenho uma conta no Mendeley, eu já tenho uma conta no Engineering Village, ou no Embase, ou em qualquer outra ferramenta, vocês vão ser convidados a entrar com a senha de vocês, porque na Elsevier é uma conta para todas as ferramentas. Tá? Então, aqui, ele já me conhece, já sabe que eu estou no meu computador, me pergunta a minha senha, eu já tenho minha senha gravada, coloco aqui, estou no meu computador, né? Então eu gravo a minha senha, coloco entrar, e... não vai me dizer isso. Sempre, né? Lei de Murphy, gente. Vamos lá. Deu erro, mas agora entrou. Então, vejam que agora eu voltei para o Science Direct e estou identificado, né? Eu estou agora com o meu nomezinho aqui, Sérgio Vidal. Então, desde aqui, né, que essa minha conta, eu posso fazer várias coisas. Eu posso, por exemplo, escolher receber recomendações do Science Direct, tá? Eu posso autorizar o Science Direct a me enviar recomendações de conteúdo baseado no meu perfil de buscas. Tá? Eu posso, por exemplo, verificar o meu histórico de navegação no Science Direct. Eu posso gerenciar os meus alertas, né? Se eu não tenho ainda alertas, eu posso criar. Se eu já tenho alertas, eu posso desativá-los, eu posso mudar a periodicidade, eu posso mudar a minha senha. Para vocês terem uma ideia, aqui no histórico, quando eu clico, eu tenho todos os últimos artigos que eu vi, tá? Logado, né? Claro. Então, aqui, por exemplo, eu posso limpar todos eles, eu posso exportar isso numa tabela Excel se eu precisar. Os alertas estão aqui, tá? Então, eu posso aqui controlar meus alertas. Eu ainda não tenho nenhum alerta, mas se tivesse aqui, estariam. E as minhas recomendações, né? Aquelas 3 opções que a gente falou aqui. Ok? Bom, meus caros, esse é o material que eu tinha preparado para vocês hoje. Como eu falei para vocês no início, a nossa intenção não era fazer um treinamento de Science Direct, como a gente faz, né? É falar um pouco mais do Science Direct, ir além do texto completo, dar para vocês esses insights de métricas, para que vocês saibam que Science Direct, e aí eu reforço essa frase, Science Direct não é uma base de dados de textos completos. Science Direct é muito mais que isso. Science Direct é uma plataforma de pesquisa científica em textos completos revisados por pares. Isso é Science Direct. Não é a plataforma onde vocês vão simplesmente entrar, clicar no nome do artigo, fazer o download do PDF e ler aquele artigo. Não. A plataforma permite a vocês ir muito além disso aí. E é claro, o conteúdo do artigo, do texto completo, é o mais importante, né? É aquilo ali que foi escrito, que foi revisado, que está sendo publicado. Mas as informações que vocês obtêm na órbita daquele texto completo são também importantíssimas. Ok? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu abrir o perguntas e respostas, mas eu vejo que a Aline está trabalhando, eu tenho uma aqui, eu vou responder essa. Vamos lá. O Luiz Alípio pergunta o seguinte: a quantidade de citações induz os leitores a buscarem determinados artigos e dão visibilidade para os autores mais conhecidos e prestígio.
como as bases de dados podem dar visibilidade para novos autores. Luiz, eu acho que a gente falou já um pouco sobre isso, quando a gente falou das métricas alternativas, né? Então, assim, quando eu digo para vocês que vocês podem compartilhar um artigo através do Science Direct, vocês estão contribuindo para essa visibilidade, sem a necessidade de citar aquele artigo. Né? No momento que você, cidadão, cientista cidadão, você compartilha com a sua comunidade que existe avanço no estudo da Covid-19 em relação à sua transmissão pelo ar, você está dando visibilidade para aquele autor. Então, Luiz, a resposta para a sua pergunta é exatamente essa. Como que Science Direct contribui para isso aí que você está falando, né? Para dar visibilidade para novos autores? Science Direct contribui permitindo que esse conteúdo seja compartilhado em redes sociais, deixando essa informação disponível para que outros possam ver e possam, através de um Twitter, por exemplo, possam retweetar, possam comentar e dando total transparência para isso aí. Né? Então, a sua pergunta faz todo sentido, tá? E é nesse sentido que a gente contribui para a visibilidade, além das citações que vejam, destaco que continuam com a sua suma importância, tá? Mas a velocidade da informação e questões como essa que o Luiz levanta, né, de dar visibilidade para autores que não necessariamente foram citados, fez com que essas métricas fossem também inseridas nas nossas plataformas, tá? Tem outra pergunta aqui, tá para a linha, mas eu vou responder. Você vai ter certificado? Sim, olha só. Eu falei no início, mas vou repetir, né? Nós vamos ter certificado, nós vamos ter, vocês vão ter acesso à gravação dessa sessão e vocês vão ter acesso também a um deck, né, a um conjunto completo de slides sobre o Science Direct. Eu mostrei para vocês no início meia dúzia de slides de introdução, né, mas nós temos uma apresentação completa que fala sobre o uso da plataforma. Então, vocês vão ter acesso a essa apresentação completa, vocês vão ter acesso à gravação e vocês vão ter acesso também a um certificado, tá? E no máximo 2, como que vai ser esse acesso? E no máximo 2 dias, vocês que se inscreveram, né, vão receber no mesmo e-mail de inscrição, vão receber um e-mail com todas as instruções, tá? Para acessar a gravação, para tudo. A gravação também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, então vocês vão ter esse link direto para lá para o canal do YouTube e para o download dos outros materiais, ok? Caso, né, hoje é sexta-feira, caso até, sei lá, segunda, terça-feira da semana que vem não recebam nada, não se desesperem, tá? Primeiro, chequem a caixa de spam. Acontece que às vezes, por motivos de segurança dos provedores de vocês, pode ser que o e-mail vá para a caixa de spam. Não está na caixa de spam até terça-feira, e-mail para mim ou para a Aline, tá? Naquele mesmo e-mail que vocês receberam com a confirmação e a gente resolve para vocês, tá bom? Isso, a Aline já colocou aí o meu e-mail e o dela. Então, qualquer dúvida, até lá terça-feira não receberam, não está na caixa de spam, mandem um e-mail para a gente, tá? Meus caros, sextou, uma ótima sexta-feira para vocês, um ótimo final de semana. Obrigado pela participação de vocês aí, por dedicarem um pedacinho da sexta-feira de vocês para me ouvir. E, bem, fiquem com Deus, tá? O que a gente mais pede hoje é que a gente ultrapasse esse período de pandemia, né? Esse período tão diferente que a gente está passando, mas a gente sempre encara com muita positividade, sabendo que isso vai passar, tá? Nós estamos sempre à disposição de vocês, toda a equipe da Elsevier, tá? A gente não tem só Science Direct Scopus, tem ferramentas exclusivas para engenharia, tem ferramentas exclusivas para a parte de saúde. Então, Sérgio, eu queria saber um pouco mais sobre engenharia, sobre saúde. Manda um e-mail para a gente, que eu vou colocar vocês em contato com as pessoas, os nossos especialistas nessas áreas, tá bom? Então, uma vez mais, de coração,
Um bom dia para vocês, um bom final de semana e com isso eu me despeço. Tchau.